Boa tarde, internautas de todo o Brasil, de São Paulo. Mais um Café com Ramalho, estamos iniciando agora. Uma satisfação em tê-los conosco. Boa tarde ao nosso presidente Ramalho da Construção, boa tarde a Tevaldo, boa tarde, vereador Orlando Vitoriano. Muito obrigado por sua presença. Boa tarde a todos, internautas do Brasil. Boa tarde, Paulo Baldam, boa tarde, presidente Ramalho da Construção, nosso sempre deputado. E boa tarde, Orlando Vitoriano, meu companheiro de sindicato, né, e companheiro de bancada, né, Orlando? Hoje você faz o líder de governo de Diadema, é um cargo que eu ocupei, né, no governo Laura, e a gente brigava pra caramba, né? E hoje nós estamos juntos, né? Você vê como que a política é convergente, né? O Orlando foi vereador e eu tive o prazer de ser vereador com ele. Uma pessoa assim, presidente Ramalho, do bem, super do bem, família. O Orlando, eu no PSDB, ele no PT, e ele sempre foi aniversário na minha casa e eu sempre fui festa na casa dele. E era um negócio meio estranho, né? Porque a gente brigava em tribuna e eu estava lá na casa dele, ele estava lá na minha casa. A gente sempre soube separar esse momento político, né? E o momento de lazer, o momento de pessoa, de família, né? O Brasil precisa de homens como você, São Paulo precisa de homens como o Ramalho, né? São pessoas que são apaixonadas pela política e apaixonadas por ajudar as pessoas. Obrigado, Tevaldo. Quero agradecer também a toda a equipe aí e agradecer ao vereador por ter aceitado o nosso convite, né? Como disse o Tevaldo, vereador, trabalhando aí sempre na defesa das pessoas mais pobres e em especial dos trabalhadores. Encontrando saída e encontramos nessa solução, nós construímos um fórum de combate ao vírus que deu certo. Por isso nós criamos aí, eu acho que um grande avanço, tanto em aumentar o número de associados, como uma relação importante, porque no momento que a gente vive, gerar emprego e renda e as pessoas não morrerem, acho que foi importante. O fato da construção civil ter crescido e vendido bastante, nós vendemos bastante, ainda estamos vendendo, era a taxa Selic baixa e a inflação baixa. Nós caminhamos aí para uma taxa Selic de 11% ou mais, isso é ruim, com inflação de quase 16%, em especial na cesta básica já é 16%, já soma 16%, um dólar alto que sobe a cada dia, tudo isso desequilibra a bancada, e vivendo um momento ainda que a gente sabe que muita gente tira proveito da Lei 13.467, que flexibilizou muito os direitos dos trabalhadores, e você escuta um presidente da República falando que entre emprego e direito, o trabalhador tem que escolher o emprego. Acontece que o emprego só vem crescendo com o discurso dele, 14,4% de pessoas procurando emprego, soma isso aí a quase 10 milhões de pessoas já estão no desalento, e uma quantidade aí de 35 milhões ou mais que vive de bico aqui ou acolá, vivendo abaixo da linha da pobreza. O próprio Paulo Guedes, ele reconheceu, e principalmente os invisíveis aí, que passam dos 35 mil no Brasil. Mas nós gostaríamos muito de Vossa Excelência falasse do assunto que bem quiser, eu desse toque, mas o senhor pode falar do bem que o senhor queira. Vereador, muito obrigado por você ter sentado o convite, e a fala é sua. Boa tarde, presidente Ramalho da Construção, né? Um amigo nosso das antigas, de muita luta. Eu conheci o Ramalho na época do Valdemar, né? O Valdemar, ele era da Conticom, da Confederação dos Trabalhadores da Construção, e foi aí que começaram a se aproximar um pouco. O Sindicato da Construção Civil de São Paulo é um dos maiores sindicatos da América Latina, e que tem uma influência na economia muito significativa. Naquela época se pensava, o Lula então se pensava em como incentivar um pouco o consumo, como criar alternativas de emprego, de geração de renda, de geração de emprego. E eu lembro que o Ramalho foi fundamental, junto com o Valdemar, mas até então o Ramalho, que tinha uma inserção muito grande no ramo da construção civil, quando surgiu a ideia do Minha Casa Minha Vida. Surgiu como uma possibilidade de gerar, de construir moradia popular. Ela surgiu aliado
há uma proposta que nasceu aqui junto com o Ramalho de criar alternativas para impulsionar a economia. E aí, porque o ramo da construção, você tem várias atividades econômicas diretas e indiretas, né? Não é só a mão de obra do trabalhador, não é só o cimento, né? Mas é uma infinidade aí de ramos de atividades que são ligadas ao ramo da construção civil. Nós temos uma identidade, algo em comum, o Ramalho da construção, porque o Ramalho hoje é pré-candidato a deputado estadual, a gente está num projeto, numa pré-candidatura federal, e nós temos em comum uma categoria de trabalhadores que, em que pese os avanços na mentalidade dos patrões, das construtoras, né, e também o avanço na formação, na forma de desenvolver a atividade, né, do trabalhador. A gente ainda tem uma categoria que é um pouco sacrificada se comparado com algumas categorias do nosso país, né? E a gente pega um exemplo concreto no que tange ao direito à aposentadoria, né? Então, o trabalhador da construção civil, ele tem, em que pese isso ter diminuído pouco, porque antigamente alguns patrões iam lá, migravam alguns trabalhadores do Nordeste, colocavam eles em alojamentos em péssimas condições. Muitos deles não tinham registro em carteira, então era uma situação ainda pior, principalmente por ser um ramo que até então aconteciam muitos acidentes no local de trabalho. Hoje mudou muito isso, né? A luta de vocês, Atevaldo Leitão, a sua luta, Ramalho, como presidente desse sindicato tão importante. A luta dos sindicatos, ela foi fundamental para que os trabalhadores e também os patrões se conscientizassem da importância de valorizar o local de trabalho, as condições de trabalho, e isso refletia também na qualidade das construções, na qualidade do serviço. Mas ainda a gente tem algumas situações que ainda não favorecem. A questão da aposentadoria, por exemplo, né, a rotatividade, um trabalho pesado cansativo, que não permite, por exemplo, o trabalhador da construção civil com 65 anos e estar em plena atividade. E a rotatividade também impede que até então, né, ele contribuísse e atingisse os 30 anos de contribuição. Mas essas mudanças que tiveram na Previdência, ela praticamente quase que exclui uma porcentagem considerável dos trabalhadores da construção civil que simplesmente não vão conseguir se aposentar, né? Então, quando a gente discute isso com o Ramalho, que é pré-candidato a deputado estadual, e eu que sou federal, a importância dessa dobrada, a importância desse nosso trabalho para o trabalhador da construção civil é justamente a gente pensar políticas no âmbito federal, lá no Congresso Nacional e aqui no Estado, para que a gente possa garantir, né, que o trabalhador da construção civil, a trabalhadora da construção civil, possa avançar nos seus direitos, possa avançar em legislação que possa garantir minimamente um futuro ou uma aposentadoria decente para esses trabalhadores. Então, essa relação executivo-legislativo, ela ganha força com a experiência que o Ramalho tem, ou seja, o Ramalho, ele é presidente de um sindicato, mas que não pensa só no chão da fábrica, né? A análise de conjuntura que ele fez aqui, ele pensa na questão macro, na questão do desenvolvimento, da economia como um todo. Vereador, uma grande satisfação poder aprender aqui com sua narrativa, que é muito esclarecedora. Tem uma pergunta muito interessante aqui, vereador, cabe ao senhor e também ao presidente, ao Atevaldo, que faz um questionamento um pouco longo, mas eu queria registrar. Ele fala o seguinte: sabemos que a construção civil é uma categoria muito penalizada, até por conta da rotatividade e pela má condição de trabalho. O Ramalho vai poder explicar bastante isso. Em sua grande maioria, como a reforma trabalhista, que alterou mais de 100 itens da CLT, acabou precarizando ainda muito mais as condições de trabalho em todas as categorias e aumentando o lucro dos patrões. Gostaria de saber como a categoria de vocês está enfrentando esse retrocesso
e como se reinventaram para a sobrevivência da categoria diante de um governo que não esconde de ninguém que é antissindical e está fazendo de tudo para enfraquecer os sindicatos. Mas eu acho que isso tudo nós só vamos construir, melhorar com unidade, com o debate, através do debate. Nós sabemos das dificuldades. Também quando estão dispostos a ir para a vida pública, seja ela no mundo sindical, ou como vereador, deputado estadual, federal, governador, nós sabemos dessa dificuldade, estamos dispostos a debater as divergências, né? Sabendo que nós vamos construir uma parede, se não tomar cuidado, o vento vem, o temporal vem e derruba, né? Isso no setor das mudanças, que infelizmente o Temer apoiou isso. Nós tivemos a Lei 13.467, relatada pelo hoje ministro do Desenvolvimento, Rogério Marinho, tirou 129 direitos dos trabalhadores. A gente sabe que a reforma trabalhista, ela, assim como a reforma da Previdência, o principal argumento que justificava essa reforma era para criar, desonerar um pouco a folha, aliviar a situação da dívida pública em relação à reforma da Previdência, os gastos públicos, mas a reforma trabalhista era justamente como uma forma de aliviar a carga das empresas, né? E isso pudesse gerar mais emprego. E a gente viu que a reforma principal para a gente tentar aliviar essa situação seria a reforma tributária, que não aconteceu até agora, no meu entendimento. A reforma trabalhista, ela veio com esse argumento de que pesava a folha e que isso impedia a geração de empregos, só que não se concretizou. Então é uma reforma que o principal elo, o que mais motivou essa reforma não se concretizou, e a gente vê que os empresários não dependem só disso, eles dependem de uma economia sólida, de uma política econômica, ou de um país que tenha políticas sérias, que transmita segurança e não insegurança, como esse governo vem produzindo, para que o empresário possa investir, para que o investidor internacional possa investir. Aqui na construção civil, até que eles tentaram colocar o trabalho intermitente, principalmente quando aquele empreiteiro não tinha frente de serviço, que mandava o instalador para casa. Aqui eu tive empresas que tinham todo o registro como trabalho intermitente. O que nós fizemos? Tentamos conversar, não conseguimos, fizemos greve e tiramos. O negociado sobrepõe o legislado. Então, eu tenho convenção coletiva. Se nós temos convenção coletiva, é o negociado. A gente está sempre batendo nessa tecla do negociado sobrepõe o legislado, viu, vereador? Se não fosse o sindicato, esse sindicato que foi fundado em 1936, né, 85 anos, se não fosse esse sindicato, eu vou te dizer que as coisas estariam bem precárias, né? Eu costumo dizer que o Ramalho é uma universidade e a gente estuda de graça, né? Porque o que a gente aprendeu com ele, com esse jeito de fazer sindicalismo. Ramalho da Construção, muito obrigado por ter me convidado para esse bate-papo, para essa troca de experiência. E conte conosco aí também para essa sua pré-candidatura a deputado estadual. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, vereador, obrigado, Atevaldo, obrigado a todos os internautas. E o Orlando está já convidado para a próxima palestra ser presencial e ao vivo no Canteiro de Obra. Grande beijo a todos. Muito obrigado. Obrigado.